Vamos lá, então, vídeo 2, Jean-Jacques Rousseau, beleza? Vamos lá. Então, no vídeo passado, eu já falei para vocês que Rousseau, ele se alinha e se filia àquela tradição contratualista. Tá? Basicamente, nós estamos vendo, dentro da tradição contratualista, nós já vimos Thomas Hobbes, John Locke, tá? E veremos agora Rousseau. Teria outros autores dentro da linha contratualista, só que a gente não tem tempo. Então, dentro do contratualismo, eu só vou ficar com esses 3 autores, que são 3 autores assim bem importantes, mas existem outros, tá? Beleza, então, o Rousseau, ele está dentro dessa tradição contratualista, que é uma tradição que procura justificar o poder do Estado, justificar a origem do poder do Estado dentro de um pacto, tá? Que é o chamado contrato social. Então, dentro dessa tradição contratualista, nós temos 2 momentos, o momento de um estado de natureza e o momento de um estado civil. Entre esse momento do estado de natureza e o momento do estado civil, existe esse chamado pacto, esse chamado contrato social originário, que não é um contrato no papel, ninguém escreveu nada, na verdade é um meio, um mecanismo de racionalização, um mecanismo de justificação para demonstrar e quebrar com uma tradição que vem desde lá da Idade Média, de que o poder que o poder político é um poder fundado em razões metafísicas, em razões religiosas. A ideia dos contratualistas, penso eu, na sua essência, demonstrar que o poder político ele só se justifica a partir de argumentos não metafísicos, ou seja, argumentos de natureza que decorrem da vontade das pessoas. Então, não há poder a que se submeter a não ser aquele que nós concordamos, aquele que decorre da nossa vontade. Penso eu que a origem de toda a tradição contratualista, até mesmo de Thomas Hobbes, que é uma tradição mais absolutista, mas a tradição contratualista ela está fundada necessariamente na ideia de uma legitimação do poder a partir da vontade do povo, a partir da vontade das pessoas. Ou seja, se existe um poder, esse poder decorre, em alguma medida, sempre da vontade popular. Tá? E essa lógica vai fundamentar toda a tradição democrática que vai surgir no Estado moderno, beleza? Mas enfim, isso aqui dá muito pano para manga, é uma interpretação que eu tenho a respeito do contratualismo, ok? Então vamos lá, vamos falar do Rousseau. Certamente o Rousseau, dentre os contratualistas, eu acho que ele é o autor mais democrático. É aquele que coloca uma carga mais pesada na noção de democracia, na noção de deliberação do povo. Muitos autores até sustentam que em Rousseau nós temos uma vertente da democracia, de uma democracia radical, ou seja, um modelo de democracia que não encontra limites nenhum. Até por conta disso, alguns entendem que o Rousseau ele se alinha, de alguma medida, dentro de uma tradição autoritária, mas de um poder político autoritário que decorre da própria vontade do povo. Tá? Não é um estranho, é o próprio povo que tem as condições de decidir sobre tudo, inclusive sobre o fim da própria legitimação popular. Mas isso a gente fala um pouco mais para frente. São discussões em torno do autor que eu vou tentar evitar um pouco, até porque para vocês é o primeiro encontro que vocês estão tendo com esse autor. Então não adianta eu ficar aqui com muitas problematizações, porque aí fica mais difícil para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá, deu uma travada aqui, tá terrível a internet. Vamos lá, então. O estado de natureza. Então, como ele se alinha à tradição contratualista, ele vai partir de um estado de natureza. Na obra do Contrato Social, Rousseau praticamente não trata da passagem entre estado de natureza e estado civil. Na obra do Contrato Social, ele já começa falando desse pacto que é o contrato. Então, ao contrário de Rousseau, ao contrário de Locke, ao contrário de Thomas Hobbes, que desenvolvem
em um único livro todo esse ambiente do estado de natureza, o Rousseau ele não faz isso no contrato social. No contrato social, como o próprio nome diz, ele já chega chegando. Ele já, no primeiro capítulo, ele já vem e fala do contrato. Tá? Então, existem muitas discussões a respeito de como seria esse estado de natureza em Rousseau. Tá? A minha interpretação é que só é possível a gente entender esse estado de natureza em Rousseau se a gente fizer uso de um outro livro dele, que é justamente os discursos sobre a desigualdade entre os homens. Tá? Penso eu que sem o uso, sem a leitura desse livro, do discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens, é impossível compreender o estado de natureza em Rousseau. Então, eu vou seguir essa linha que eu coloquei para vocês. Tá? Por isso, penso eu que é necessário a gente fazer uma relação entre essas duas obras. Na minha concepção, é impossível entender o pensamento de Rousseau, o pensamento político, pelo menos, sem aliar esses dois textos, o discurso sobre a desigualdade entre os homens e o contrato social. Tá? Se ler só o contrato social, fica um pouco sem base o pensamento dele. Mas é minha leitura, eu posso estar errado, mas enfim, para desgraça de vocês, eu sou o professor. Tá? Então vamos lá. Então nós temos que relacionar essas duas obras. No discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens, o Rousseau ele estabelece uma história hipotética da humanidade, tá? E tenta identificar o fundamento da desigualdade social. Nesse texto, ele faz um certo elogio ao estado de natureza, à liberdade que existia no estado de natureza e à igualdade que existia no estado de natureza. Tá? Aqui faltou né? Uma hipotética história da humanidade. Então, esse texto é um texto que ele trabalha hipóteses abstratas, imaginando como seria a história da humanidade sem a existência do Estado. Então ele faz ali um exercício de imaginação, tá? Um exercício de imaginação, e é um elogio de como esse estado de natureza, antes do Estado civil, ele era um estado de plena liberdade, de plena igualdade. Já no contrato social, ele formula uma proposta de organização política, tratando das vantagens em instituir um Estado civil. Então, no livro do contrato social, nós encontramos ali um Rousseau que já aceitou a inevitabilidade do Estado e propõe ali um modelo de Estado que seja minimamente agressivo, sobretudo a dois valores extremamente importantes para ele: a liberdade e a igualdade. Tá? Ou seja, já que é inevitável ter esse Estado, já que isso vai acontecer, é preciso a gente pensar numa organização política que garanta ao máximo esses dois valores essenciais, que é a liberdade e a igualdade. Beleza? Então vamos lá. Basicamente, pela leitura que eu faço do Rousseau, nós temos aí, primeiro, um estado de natureza pleno, um estado de natureza de plenitude, onde nós temos plena liberdade, onde nós temos plena igualdade entre os homens. Tá? Todos são iguais, todos são livres para definir exatamente o que querem fazer, não existe nenhuma força externa que os coaja a nada, e por isso todos nós somos iguais. Porém, esse estado de natureza em sua plenitude, em sua pureza, tá? Que é uma hipótese teórica, é uma imaginação, ele acaba se degenerando, ele acaba se corrompendo. Quando que ele se degenera? Quando que ele se corrompe? Segundo Rousseau, justamente quando surge a propriedade privada. Por isso que Rousseau vai ser muito admirado dentro de teóricos da esquerda política. Quando surge, então, a propriedade privada, ali esse estado de natureza pleno, de igualdade e de liberdade, ele começa a se corromper, ele começa a se degenerar. Tá? Diz Rousseau que a desigualdade entre os homens surgiu no primeiro momento quando um deles fincou uma placa no chão e disse: isso é meu. Então, a partir do momento que surge essa propriedade privada,
a desigualdade começa a reinar e, com isso, os indivíduos perdem a sua liberdade. Tá? Essa degeneração do estado de natureza, para Rousseau, é uma fatalidade, é inevitável. Ela vai acontecer mais hora ou menos hora, mais dia ou menos dia. Tá? Por quê? O regime de propriedade privada é inevitável. Isso vai surgir em um dado momento. Em um dado momento isso vai surgir. Porém, a propriedade privada, na leitura de Rousseau, ela instaura uma desigualdade entre os homens. Uma desigualdade de natureza material, de bens, mas também uma desigualdade do ponto de vista político, do ponto de vista da existência em si do ser humano. Segundo Rousseau, não dá para dizer que as pessoas são iguais quando entre elas existe uma diferença de riqueza muito grande. Isso não existe. Isso é uma mera fantasia. Tá? Isso é uma mera fantasia. Então, a partir do momento que surge a propriedade privada, instaura-se a desigualdade entre os homens. E essa desigualdade vai, aos poucos, gerando conflitos. Tá? Tais conflitos conduzem à tirania dos mais fortes. E a tirania dos mais fortes conduz à escravidão dos mais fracos. Então a lógica é muito simples. Vivíamos num estado de natureza pleno, tá? E aí tem a figura do bom selvagem de Rousseau, onde nós temos um estado de natureza, de plena liberdade, de plena igualdade. Um dado momento surge a propriedade privada. Essa propriedade privada começa a gerar conflitos. Aquele que vai concentrando mais quantidade de propriedade acaba impondo a sua vontade, e aí nós temos a chamada tirania dos mais fortes. Esses mais fortes, evidentemente aqueles que adquirem mais propriedade, acabam impondo a sua vontade e escravizando os mais fracos, aqueles que têm menos propriedade. Tá? O contrato social e a instauração do Estado Civil procuram justamente remediar esses inconvenientes surgidos com a propriedade privada. Então, o Rousseau parte da necessidade, da inevitabilidade da propriedade privada, que isso vai acontecer, gerando conflitos e a tirania do mais forte e a escravidão dos mais fracos. Tá? A ideia do contrato social, então, é instaurar um modelo político, uma forma de organização política que tente, em alguma medida, remediar, minimizar esses inconvenientes que são surgidos com a propriedade privada, principalmente para evitar a tirania dos mais fortes e principalmente para tentar, em alguma medida, garantir a liberdade e a igualdade dos indivíduos. Então, no estado de natureza degenerado, corrompido, por conta da tirania dos mais fortes e a escravidão dos mais fracos, que ocorrem tendo em vista o surgimento da propriedade privada e seus inevitáveis conflitos, nós, indivíduos, perdemos a nossa liberdade e perdemos a nossa igualdade. Por isso, então, precisamos pensar em uma organização política onde nós consigamos resgatar essa liberdade perdida e resgatar essa igualdade perdida. Beleza? Volto em seguida.